Olá, pessoal. O Conversando aqui está na sede do Governo do Estado de Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Estou na SECOM, como vocês veem aqui, Secretaria de Comunicação. Vou fazer uma entrevista com João Paulo Gomes Vieira, que é o secretário de Estado da Comunicação, publicitário, profissional de marketing, meu amigo, conheço a carreira dele desde a primeira agência dele há X anos, que ele vai contar. E nós vamos conversar um pouco sobre esse período que ele está aqui, tem alguns meses que ele assumiu a SECOM, e vai levar algumas novidades para vocês. João, muito obrigado por nos receber. Tudo bom, Geilson? O prazer é meu estar aqui falando contigo. Inclusive, nós estamos aqui hoje porque o Geilson estava pedindo essa entrevista há bastante tempo e eu falava para ele que a agenda, e acho que tu percebeu um pouco enquanto tu aguardava aqui. Loucura isso aqui. É uma loucura. A gente tem imprimido um ritmo que é o ritmo do governador, Jorginho Melo, né? Infelizmente, a nossa entrevista que estava agendada para ontem, eu não pude participar. Eu sei que tu havias preparado uma estrutura para me receber, então acho que o mínimo que a gente podia fazer para retribuir é fornecer essa estrutura aqui na SECOM, que é algo incomum, a gente não recebe. Até recebemos jornalistas, obviamente, aqui já demos algumas coletivas de imprensa para alguns secretários, mas não é comum porque a gente não tem tempo, a equipe está sempre sendo demandada, mas um prazer aqui poder conversar contigo um pouco sobre esse período, porque acho que o resto da minha história tu já sabe, então não sei se vai ter muita novidade, né? Eu acho que tem muita gente que te conhece e tem muita gente que também não te conhece. O Acontecendo Aqui tem uma audiência razoavelmente boa fora do estado de Santa Catarina, e é bom a gente falar que você começou aqui em Santa Catarina, estudou aqui, se formou aqui, montou uma agência, levou a Samba, depois de alguns anos, ao patamar entre as maiores agências aqui do estado, e depois foi viver o que eu apelidei de período sabático Faria Limer, ou seja, foi para São Paulo, conviveu com o pique de São Paulo, com aquele desafio, né? E aceitou largar esse período que você estava lá numa grande empresa, aceitar o convite do governador para vir para cá. O que te motivou a mudar de lado da mesa? Você sempre esteve do lado do vendedor de ideia, do cara que leva as coisas, e agora você está do outro lado. O que te motivou a voltar para Santa Catarina e aqui na SECOM? Primeiro, fazer uma correção, não foi um período sabático. Aliás, não teve nada de sabático, né? Foi de muita ralação, foi no momento que a gente tinha entrado em pandemia. Eu e meus antigos sócios, o Alencar, tu bem conheces, e o Chico, são irmãos e são duas pessoas maravilhosas, grandes amigos, temos uma relação pessoal muito, muito grande, muito forte. Até hoje, apesar da distância, o Alencar estava entre idas e vindas para o Canadá, a gente tem uma relação muito boa, eu, ele e o Chico. Mas nós havíamos montado uma unidade de negócios em São Paulo, um pouco antes da pandemia estourar, né? A pandemia começou ali no início de 2020 e ali no segundo semestre de 2019 a gente tinha aberto o escritório em São Paulo. Então a minha decisão naquele momento foi não parar esse movimento, né? Eu seguindo a São Paulo, quem aí é mais próximo de mim sabe que eu fiquei durante a pandemia inteira pegando aeroportos fechados. Teve um voo que eu fui para São Paulo, tinham 8 pessoas no voo inteiro. O aeroporto de Congonhas parecia o Walking Dead, assim, não tinha uma alma viva. Então foi um período que eu trabalhei muito, acabei me especializando em algumas outras áreas que eu não explorava muito aqui em Santa Catarina. Eu me lembro que quando eu fiz esse movimento, eu conversava contigo, tu já tens um filho que está lá no mercado há bastante tempo, e aquela coisa de São Paulo que é outro volume, outro número, é outro ritmo, né? E eu estava muito bem assim estabelecido lá. Eu nunca morei em São Paulo, né? Eu ia todas as semanas, ia nas terças e voltava nas quintas, com algumas exceções, às vezes ia um dia antes, mas geralmente era de terça e quinta. Quando eu recebi o convite do governador Jorginho Melo, que é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que tem a minha confiança, eu tenho a confiança dele, e uma pessoa que me fez essa pergunta, né? Me chamou e perguntou como é que está a tua vida, o que estás fazendo. Eu contei para ele e ele perguntou, olha, se eu te convidar para dar um cavalinho de pau na tua vida agora e abraçar um projeto, tu vens? Então eu decidi, eu vi que era um chamado, acho que até maior, né? Aproveitando que eu ainda não sou mais tão novo quando eu comecei a Unic, que depois virou a Samba, mas eu penso que se for para eu ter a experiência que eu estou tendo agora, o momento era adequado, né? Para ter essa experiência e ver como seria poder conduzir, enquanto secretário de Estado, a comunicação de um Estado importante como Santa Catarina.
Pois é, você é um publicitário de carreira, né? Publicitário raiz, digamos assim, e é o primeiro publicitário que eu conheço nessa posição que você está, porque os anteriores, nenhum deles que eu me lembre, é publicitário com a tua experiência. Como é que você, sendo publicitário, vindo para o governo, encontrou esses processos, esses desafios, essa, diria, capilaridade que essa SECOM tem de atender um Estado gigante, com tantas secretarias e com tantas capitais que tem no Estado, que são demandas bem diferentes. Como é que foi esse impacto para você? Você abraçou e vamos lá, ou você estudou? Conta um pouquinho como é que foi esse começo, que agora acho que você já está andando sozinho aí e tal. Eu digo, mas agora às vezes eu tenho a impressão, eu falo com a minha equipe que parece que eu já estou aqui há um ano, mais tempo, mas no começo é um baque, é um susto, né? E como tu falaste, eu sou publicitário raiz, com muito orgulho, formado na primeira turma da Faculdade Estácio de Sá, onde eu tive excelentes professores, profissionais do mercado que eu admiro muito, Paulinho Scarduelli, o Billy, que hoje faz a comunicação do Porto de São Francisco do Sul, o Nicolas Cabaleiro, que eu encontrei em São Paulo, era meio vizinho da empresa, da nossa empresa lá em São Paulo. Então foi uma experiência muito bacana. Depois eu fiz imediatamente a Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, fiquei 2 anos em São Paulo estudando lá também. Depois fiz Marketing Político, Comunicação Eleitoral na USP, na Universidade de São Paulo, mais 2 anos, também voltado à comunicação e marketing. E fiz Essa uma... parte eu não conhecia. Sim. Estudei com o Paulo de Tarso, estudei com grandes nomes da publicidade política eleitoral, e na USP, né, que tem uma importância icônica ali dessa questão toda, e também fiz curso em Global Marketing Management na Califórnia. Então tudo que eu fiz até hoje em questões acadêmicas, né, foi voltado à publicidade e propaganda, o setor privado, como tu bem sabes. Quando eu entrei aqui, eu tinha uma ideia, e não tenho vergonha nenhuma em dizer, em assumir isso, que eu que sempre tive do outro lado do balcão da publicidade, sempre via muito a Secretaria de Estado da Comunicação como quem faz as campanhas publicitárias do governo, né? Então, nesse aspecto, eu entrei meio tranquilo, assim, bacana, vou lidar com as agências, conheço todas as agências, já trabalhei com muitos deles, então não estava muito preocupado em me relacionar com os veículos, estabelecer os planos de mídia, estratégias e tudo mais. Mas fato é que a SECOM ela é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. Então, é bem engraçado quando liga algum amigo meu, fala as 2 coisas que eu mais escuto desde que eu me tornei secretário. Tens 1 minutinho, preciso falar algo rápido contigo. E nunca é rápido, obviamente. Isso é 110% do meu dia. Meu dia não consigo vencer o WhatsApp. Muita gente fala, pô, o cara é secretário agora. Não, gente, é falta de tempo mesmo. Né? E eu sou extremamente organizado. Quem me conhece sabe, pô, eu acordo 5 da manhã, 6 da manhã, para dar conta do meu dia e da minha vida e das demandas que o Estado tem. E a outra coisa que eu escuto sempre, né, além de preciso de 5 minutinhos, assim, eu falo, gente, está corrido. E o pessoal fala, eu imagino. E eu falo para todo mundo, vocês não imaginam. Não tem ideia. Ninguém que está dentro da SECOM, e mais próximo, eu acho, deste momento da SECOM, imagina o tamanho, a dimensão e a correria que nós passamos aqui. Quando eu entrei aqui, Jailson, eu estava um pouco... não tinha ideia do tamanho disso, mas imediatamente, uma semana antes, acho que antes da minha nomeação, eu já comecei reuniões, já comecei a pedir levantamentos, primeiro para me inteirar de tudo, né? O que foi feito no ano passado, como foi feito, como foi conduzido, tentar mapear cada uma das pastas, né? Quem é o secretário, quais são o que está no plano de governo que está ou não sendo executado. Encontrei uma estrutura muito profissional, né? Isso é muito importante dizer. Assim como Santa Catarina se orgulha em ser primeiro, em ser muito bem estruturado em muitas das suas frentes, aqui com a SECOM não era diferente. Encontrei excelentes profissionais, mas o que eu acho que estava faltando, ou não é que estava faltando, mas que cabia a mim, era só começar a imprimir uma dinâmica e um ritmo que eu alinhei com quem me convidou, que foi o governador Jorginho Melo. Então eu comecei a trazer um pouco do cacuete do setor privado para a Secretaria de Comunicação. Isso passou por coisas mais periféricas e questões mais nevrálgicas assim da Secretaria, né? Questão de horário de trabalho,
questão de dinâmica de trabalho, questão de dinâmicas de reuniões, reuniões semanais, planejamento a curto, médio, e a gente não faz longo prazo, né? A gente faz o curto e o médio. O curto é 1 a 2 semanas, o médio é 1 ou 2 meses, porque a dinâmica muda a todo momento aqui. Sim, a gente recebe dezenas de notícias geradas por vocês todos os dias, quer dizer, é uma indústria que não para, né? A estrutura que você tem hoje aqui, quantas pessoas são, eu acredito que basicamente é uma área de imprensa e uma área de publicidade. Existe o secretário e um secretário adjunto. Qual é a função desse secretário, desses times, dessas duas grandes estruturas? Dá uma ideia assim para o pessoal compreender como funciona. Quando eu entrei aqui, Jailson, uma coisa que eu percebi, e é uma visão minha e particular, mas eu podia me dar esse direito, já que eu ia responder pela SECOM a partir daquele momento. Eu vi uma SECOM que ela estava, e novamente na minha opinião, e não é nenhuma crítica ao que estava sendo feito, mas uma SECOM muito pautada numa das nossas verticais, que é o jornalismo. Uhum. Era uma SECOM muito pauteira, muito produtora de release, produtora de informação, como tem que ser. A SECOM ela tem um papel quase que de registro histórico. A gente tem que registrar e noticiar todos os atos do governo. Então o governador vai inaugurar uma ponte. Eu tenho que, daqui a 20 anos, se eu quiser saber, pegar uma foto, um vídeo, uma matéria sobre a ponte que o governador inaugurou, eu tenho que ter, né? Mas estava faltando um pouco, na minha opinião, a questão de estratégia de publicidade ou uma estratégia de conteúdo. Muitas vezes nós temos um fato, por exemplo, a inauguração de uma ponte, mas tem uma série de subnotícias ou de questões de comunicação que permeiam esse mesmo fato que não estavam sendo devidamente exploradas, seja em tipo de conteúdo, em a gente, olha, esse texto é o texto que vai para o nosso portal. O portal da SECOM hoje alimenta muitos veículos do interior. Mas esse outro texto é uma pegada para este colunista, que já tem uma pegada mais assim. Isso é mais para um outro portal. Esse outro conteúdo é mais para aquela região e que não é o mesmo conteúdo que em Florianópolis vai ser lido, né? Então, a gente começou dentro da vertical de imprensa, né? E eu até anotei aqui, para vocês terem uma ideia, né? A gente tem canais de WhatsApp de divulgação com jornalistas, onde nós temos mais de 600 contatos de jornalistas e veículos. A gente tem mais 12 listas de transmissão separadas por região. Então a gente municia as regiões com as notícias mais relevantes daquela região. A gente tem um outro WhatsApp da Rádio SECOM, onde a gente produz conteúdo, com mais 500 jornalistas e mais 5 listas de transmissão. Além do WhatsApp do Governo do Estado, que a gente tem contato com o cidadão, com mais de 15 mil inscritos, e o nosso um mailing com mais de 600 veículos catarinenses, e o nosso canal do WhatsApp, o canal certificado oficial do Governo do Estado, que não tínhamos, que nós instituímos no meu primeiro mês, que hoje já é o segundo maior canal de WhatsApp falando em governos estaduais do Brasil. A gente só está atrás de São Paulo. E para receber demandas da população é esse aí? Não, para receber demandas da população é através do WhatsApp, do contato direto com o cidadão. Esse aqui é onde a gente distribui todas as notícias do governo do estado. Vídeos, fotos. Então, o que você viu no Instagram agora há 10 minutos já saiu no nosso canal de WhatsApp, onde temos 126.194 seguidores e onde a gente trabalha nessa distribuição massiva. Então, quando eu cheguei aqui, Gelson, novamente, a gente tinha uma estrutura de jornalística, certo, que produzia muito conteúdo. Mas, com o cacuete que eu tenho, eu falei, gente, mais importante do que o volume de conteúdo que nós vamos produzir é o volume de pessoas que vão consumir esse conteúdo. O quanto esse nosso conteúdo repercutiu. Não adianta eu gastar tempo para fazer um conteúdo e um colunista comentar, ou uma pessoa saber. Então a gente começou a monitorar o quanto que a gente aparece. E falando em termos de mudança, nós temos aqui a vertical de imprensa e chamamos aqui da vertical de divulgação. Né? A divulgação lida com agências. Então, campanhas publicitárias, como essa campanha maravilhosa que a gente está fazendo agora, que está veiculando da segurança pública, né? Uma campanha feita pela ONWG, direcionada aqui pela nossa equipe. A gente começou a se aproximar das agências e ter uma visão um pouco mais estratégica
tu viu uma conversa que a gente estava tendo agora há pouco, de uma campanha que vai sair, onde tu viu que existe essa preocupação em termos de muitas coisas. Muitas Policy coisas. daqui, policy daqui, Ministério Público, não sei o quê. Estratégia de governo. Então a mudança que nós fizemos, assim, a questão de jornalismo, né? Mexemos muito pouco, mas colocamos em uma outra dinâmica. Né? O Thiago, que é nosso diretor de divulgação, que hoje junto com a Ildiane, são 2 jornalistas de primeira linha, fazem esse trabalho de agendamento de entrevistas, respostas a veículos e tudo mais. Toda a minha equipe tem a obrigação de ler a clipagem todos os dias, saber o que está saindo. Então a gente recebe trecho de vídeo, link, tudo que sai do governo a gente pega. Trouxemos para a equipe também, a gente reduziu um pouco essa pegada jornalística e trouxemos também especialistas em estratégia digital, especialistas em Big Data, planner de comunicação. Começamos a ter um cacuete um pouco mais de agência para que a gente pudesse ter mais estratégia em divulgação e conteúdo. Né? Então, algumas posições foram recém-nomeadas, então eu acho que nos próximos meses a gente vai ter ainda uma dinâmica maior. Então, nessas 2 verticais de jornalismo, a gente passou a segmentar mais e ter um pouco mais de critério nas notícias, não só fazer release. E uma coisa, Gelson, eu vi que tinha muito release técnico. Então, assim, vamos explicar alguma coisa da Epagre, por exemplo, Dirceu está fazendo um trabalho fantástico. A maioria das pessoas nem sabia e ainda não sabe exatamente o que a Epagre faz. Qual é a função dela? Qual é a função dela? A partir do momento que eu faço um release, ou eu tangibilizo aquilo, eu explico para dona de casa, para a pessoa que não é ligada ao governo, o que é a Epagre, e tento drivar o conteúdo para esse entendimento, porque se eu pegar só a questão técnica, lascou. Então a gente começou a mudar isso um pouco de imprensa. O feedback que eu tenho, e não é que falam para mim, mas que eu escuto, é que a SECOM está muito mais próxima dos jornalistas, muito mais próximos dos veículos, não só dos grandes, mas veículos de interior. Esses dias um jornalista de Chapecó, meu WhatsApp todo mundo tem, me perguntou, eu respondi para ele na hora, ele assim, pela primeira vez em 23 anos eu vejo que alguém dá atenção à minha demanda, né? Então a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Eu, quando comentei na tua chegada que você estava vindo para cá, eu até fiz uma observação, eu falei assim, eu acho que agora o sarrafo vai subir para as agências, porque tem um publicitário que sabe fazer propaganda. Você já mudou a maneira de brifar? Você orienta as secretarias nas maneiras de pedir publicidade? Já tem alguma coisa que pode dizer, isso aqui já a partir dali já é o sarrafo que subiu? Porque você botou técnicos de publicidade aqui. Eu vi hoje aqui 4 pessoas que eu conheço, experientes do mercado, que estão aqui contigo, quer dizer, o sarrafo aqui subiu e as solicitações e as entregas. As agências já sentiram essa mudança no assunto? Eu acredito que sim, porque a gente está passando por uma fase de muitas discussões, né? Então, eu acho que aquela coisa de, olha, está aqui a campanha e faz a campanha, a gente começou a mudar um pouco isso e a gente está criando um fluxo para que a gente tenha melhora nesse sentido. Eu acho que sim, eu acho que o sarrafo mudou, porque as pessoas estão se questionando mais antes de fazer as coisas, e não estou falando das agências especificamente, quem eu mais cobro é a equipe interna, né, onde eu questiono e pergunto, por exemplo, olha, quem que é o público dessa campanha? Uma campanha de educação, o público é o jovem. Não, o público é o catarinense. O catarinense tem que saber que o governo do estado tem uma política pública que fomenta a educação. Então, eu acho que ampliou um pouco, eu provoco muito as discussões aqui para que as pessoas ampliem um pouco esse campo de visão, né, para que a gente não faça nada no automático, para que a gente faça como o governador Jorginho Melo determina, ele quer que as pessoas saibam e valorizem o que o governo está fazendo. Eu acho que o resultado, parte dessa subida de sarrafo, Gelson, eu acho que é visível, eu acho que as campanhas, essas últimas campanhas que nós temos feito, a parte de publicidade já se nota uma diferença em estrutura de comunicação e um porquê, mas mais do que isso tem uma parte de trabalho que não aparece, que é essa comunicação integrada. Então, quando você vê uma campanha de segurança como essa, que foi inédita, feita em primeira pessoa... o filme está bonito, ele está com uma luz bonita, está bem dirigido. Muito bem produzido, mas agora te falando um pouco de bastidor. O que eu acho que subiu a altura do sarrafo? Né? Primeiro, a campanha foi concebida a várias mãos.
Eu determinei com que a agência, uma vez vindo a ideia inicial que a gente pré-validou, que fossem feitas reuniões. Então, aquela ação da Polícia Militar foi feita com a Polícia Militar. Tem um ator no filme, o resto são policiais. O comandante falou, é assim que a gente segura a pistola, isso é uma abordagem mais parecida com o que a gente faz no dia a dia. A polícia científica, que tem um papel importantíssimo nas forças policiais. Toda vez que você vê assim, a polícia periciou alguma coisa, é a polícia científica. Então a gente trouxe a perita geral, trouxe os peritos para mostrar como é o trabalho, a mesma coisa nos bombeiros e a mesma coisa na Polícia Civil. Então acho que a dinâmica, essa integração que a gente está tendo, né, entre Secretaria de Comunicação, agências, mais as pastas, eu acho que isso mudou bastante. Então, eu já tive do outro lado do balcão e não era incomum, e não estou falando do governo Jorginho Melo, estou falando, né, das secretarias de comunicação como um todo. Sim. Era incomum, às vezes, o governador via a campanha depois que ela veiculava. O secretário da pasta, às vezes, não via, ouvia. Então, assim, agora tem todo um processo. Lá da macaca no seu lugar. E como a secretaria aqui fica do lado da Casa Civil, embaixo do gabinete do governador, é tudo integrado. Então, quando a gente fez uma campanha como essa, recebeu uma ligação do secretário de Segurança Pública, né, e falar, pô, João Paulo, parabéns. Recebeu uma ligação do comandante-geral, parabéns. Do delegado-geral, parabéns. Da perita-geral, do comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Então, acho que isso subiu o sarrafo. Eu te digo que hoje a Secretaria de Comunicação ela foi abraçada pelo governo Jorginho Melo. Eu acho que pela primeira vez que eu me recordo, está se dando o real protagonismo que a comunicação tem numa estratégia de governo, né? Tanto para a Secretaria, através dos meus pares, mas em relação a mim também, né? Os secretários me chamam, eu estou toda hora reunido com o secretário, discutindo as políticas públicas para ver como a comunicação vai atuar. E, novamente, Elson, não é só sobre publicidade. Se você pega agora a greve da educação que nós passamos, desde o dia 1, quando ensaiou-se a greve, eu estava lá com o secretário da Fazenda, secretário da Educação, secretário da Casa Civil, secretário da Administração, participando das discussões e vendo como que isso iria ser conduzido junto à imprensa, veículos e tudo mais, né? Bom, isso já se percebe isso. Eu vejo o seguinte, existe uma diferença entre seriedade e transparência. Às vezes a comunicação leva a seriedade e tal, mas e cadê a transparência? A pergunta que eu faço nesse sentido é uma estratégia de publicidade de um governo de estado como é Santa Catarina leva em consideração os anseios da população ou cumpre a lei federal de prestação de contas? Como é que é feito isso? Isso é uma estratégia nossa, como eu te falei agora há pouco. Nós trouxemos analista de dados, a gente trouxe planners, a gente trouxe estrategistas digitais também aqui. A gente está toda hora monitorando o que a gente consegue. Sentimento, menções e tudo isso. E o cuidado que a gente tem que ter aqui, eu falo com muitos secretários, Jailson, é que a gente recebe muita coisa. Então, assim, tem um vídeo criticando o governo em alguma área, ou o governador, ou um secretário, alguma coisa. Daqui a pouco todo mundo começa a me mandar. Eu brinco, gente, eu sempre recebo, geralmente recebo antes e tô a par um pouco daquela situação. Mas às vezes são questões isoladas. Então é comum, às vezes, um radialista fez um vídeo em Brusque criticando a Secretaria de Infraestrutura. Às vezes aquilo não representa o todo, né? São 7 milhões e meio de catarinenses, então às vezes é uma coisa regionalizada e que a secretaria dá o tamanho devido que a gente acredita que tenha que dar para aquilo. Mas a gente tenta monitorar, a gente tenta buscar esses indicadores para ver que anseios são esses e, de uma maneira estratégica, comunicar o que o governo está fazendo naquela frente, né? Então eu acho que passa por todas as nossas comunicações, a parte de divulgação e a parte de conteúdo, né? Novamente falando sobre a integração. Você pega agora a questão da segurança, não foi só o filme. A gente está indo em veículos, os comandantes gerais e as forças filiais estão dando entrevistas. Agora a gente vai lançar a Estação Inverno, que é outra inovação do governo Jorginho Melo, essa ação de governo, né? Claro que o inverno não é uma invenção dele, mas a ação de governo está lá. E pela primeira vez na publicidade ali, a gente vai inovar
trabalhar com influenciadores, trabalhar com imprensa, produzir conteúdos específicos para a colheita do vinho, para a colheita da maçã, essa questão toda, mas de uma maneira sempre integrada. São sempre várias pastas que conversam para a gente fazer alguma coisa. A parte da publicidade, da divulgação, é uma das verticais que nós temos, mas as outras atuam a todo vapor o tempo inteiro, né? Bom, queria falar de um assunto que certamente todo mundo está há muito tempo pergunta para mim e eu não sei responder, queria que agora se ajudasse a responder, que é a questão da licitação. Nós estamos com uma licitação definida há 7 anos, é a mesma licitação, que pode ser renovada, pelo que eu sei, até o ano que vem, inclusive, mas todo governo, quando chega, muda tudo. Por que o Jorginho Melo manteve tudo exatamente como está, mesmas agências, mesmos lotes e tal? E se tem algum plano, uma previsão de ter uma licitação nova e quando que ela acontece? Perfeito. Olha, eu acho que o governador Jorginho Melo, quando ele assumiu o governo, ele focou em pontos um pouco mais importantes ou em pontos que precisariam de uma ação um pouco mais rápida, né? Então, eu acho que ele foi muito... Eu, particularmente, acho que ele acertou. Num primeiro ano de governo, você mudar uma estrutura de comunicação, sendo que você também precisa divulgar o que você tem para fazer, você precisa chegar e ter esse entendimento do que tá acontecendo. Então, acho que foi uma decisão extremamente acertada, né? E a gente teve a mudança na lei das licitações, acho que foi em 2021, nós falávamos ali, ou 2020, até peço perdão por isso aqui, mas que mudou um pouco essas diretrizes. E o que está acontecendo, Jailson, parte das minhas metas pessoais aqui é entender e tentar modernizar um pouco esse processo, né? Eu faço parte de um fórum nacional... processo da licitação. Da licitação. Mudar regulamento, regras... Exato. Eu faço parte de um fórum nacional de secretários de comunicação e nós temos visto muitos movimentos, inclusive do governo federal, que passou a licitar alguns outros serviços que hoje o Estado tem dificuldade em contratar, ou se ele contrata, ele tira a rubrica de pontos essenciais, né? Temos que fazer isso, podemos fazer através desse lote, mas isso incorre em termos menos mídia para divulgar ou menos recursos para produzir o material que a gente precisa. Então eu tenho estudado, tenho me reunido, esse fórum, inclusive, a gente teve um encontro no Pará há quase 60 dias, onde inclusive estava em pauta essa questão dos novos modelos de licitação e estava em questão também as questões de regulações, de possíveis regulações de redes digitais, onde eu tive uma conversa com o ministro das Comunicações e tudo, nos posicionamos com muita cautela em relação a isso, e a gente faz muita troca. Então você pega, por exemplo, o Paraná. O Paraná já tem lote licitado para pesquisa de todos os tipos, né? O governo federal fez uma licitação agora para digital, para poder trabalhar com influenciadores numa rubrica específica que não tira ou não toma o recurso de divulgação de uma agência que precisa veicular em veículo de massa, por exemplo, né? Então, o que eu estou vendo são o que os outros estados estão fazendo, que modelos de licitação são mais ou menos acertadas, quais vão facilitar a comunicação de governo, que obviamente que a minha posição aqui, essas decisões todas, né, Jailson, vão ser feitas pelo governador do estado, sem a menor dúvida. Sim. Cabe a mim entender, dar esses insumos para ele, orientar, dar a minha opinião em relação a qual é o melhor modelo, como que essa licitação deveria ser feita, para que o governo possa seguir aí a pleno vapor comunicando. Não existe uma data, mas sim, né, entre este ano e o ano que vem, o governo deve fazer esta nova licitação, cujos parâmetros e o modelo ainda não está definido. Até porque temos muitas secretarias que foram criadas na gestão do governador e que dividem lotes, ou umas não têm dotação específica. Isso acaba gerando alguns entraves para a comunicação do governo. Então a ideia é a gente desatar um pouco esses nós com base nas novas secretarias e fazer um modelo que seja um modelo mais assertivo possível para o governo do estado, que isso fique bem claro, né? Sem dúvida, mas eu acho que uma coisa que você poderia considerar nessa sua revisão do regulamento, das regras,
é aumentar a competição entre as agências. Porque ganhou o lote, ela fica num conforto ali por 1 ano, 5 anos, é dela. Eu acho que alguns jobs ou algumas secretarias deveriam ser na competição, passar, chamar as 3 melhores classificadas, qual é o critério, não sei, mas colocar, quem trouxer a melhor campanha leva esse job. Porque senão, sabe, não muda nada. Se ficar como não muda nada. Ah, vai por lote, o cara ganha Celesc, o outro ganha Secretaria de Turismo, fica, né, eu acho que podia dar uma pensada nisso. Mas uma coisa que eu queria para a gente terminar a nossa conversa, que já está longa aqui, como é que o governo avalia, não vou chamar de ROI, mas como é que vocês avaliam as pesquisas, o resultado das redes da mídia digital, né, essas redes sociais, que vem números astronômicos, aí você vai ver tudo no Japão, tudo na China. Você tem um cuidado com isso? Vocês olham, vocês cobram isso dos veículos? Como é que, dá uma ideia, só para o pessoal compreender que não é assim, né, o lobão. Não, nunca foi, né? Assim, primeiro falando em redes sociais, todos os nossos índices subiram, né? 30%, teve um número de alcance nosso orgânico, por exemplo, no Instagram, cresceu em 600%, do começo de janeiro até agora, se comparado com o ano passado. Né? Então a parte do digital fica um pouco mais fácil e a gente monitora, a gente tem uma equipe focada nisso para tentar garantir que o máximo possível que esse alcance, essas contas, essas interações sejam em Santa Catarina. A gente não tem no Japão, né? Então, mídia programática. Isso a gente cuida muito. A gente começou a trabalhar para as campanhas digital com Ad Server, uma coisa que não existia, que o Ad Server, todas as grandes empresas contratam um Ad Server que cobra fração de centavos para a entrega da mídia e é uma auditoria que transcende o parceiro do digital. Então o parceiro digital fala, olha, está aqui quantas impressões vocês tiveram no Google. O Ad Server nos comprova aquilo para que não aconteça isso. Mas 1.000 impressões foram no Japão. Né? Não quero. Volta e roda até ter aquela entrega. Então, a gente estreitou um pouco laços com os parceiros de digital. Legal. A gente estreitou laços com todas as grandes plataformas. A gente tem um representante de assuntos governamentais de Google, de Meta, de todas as Big Techs em contato com a gente aqui, inclusive para nos orientar as melhores práticas, para a gente não comprar mídia por comprar mídia. Então, na parte do digital, com a AdServer, com essa aproximação das Big Techs, a gente tem essa segurança. Quando a gente vai para a mídia tradicional, digamos assim, a gente confia nos números que as emissoras e as pesquisas tradicionais nos colocam. Né? Então, nessa parte, eu acho que a gente está bem estruturado, pelo menos, mas a turma aqui sabe que sempre faca no pescoço aqui, é sempre mais. Tem um artigo que é o Next Play, né? daquele coach americano, pode fazer a jogada do século e acabou o jogo, mas e qual é a próxima jogada? Então, assim, como tu fala que eu sou inquieto, eu realmente sou, eu tiro a turma aqui da zona de conforto o tempo inteiro para a gente fazer mais e melhor. Assim, é isso que o governador determina, é isso que o governador cobra. E pegando só um gancho que eu acho que é importante, Jailson, tu estavas aqui agora pela manhã, tu reparar, às vezes quando muda o secretário, tem aquela coisa, não, o secretário mudou tudo, botou os deles e fez a maior mesh e trocou um monte de gente. Aqui na secretaria não foi assim, né? Tirando duas posições diretamente ligadas a mim, uma que estava vaga, a maioria do pessoal aqui era quem já estava e os ajustes que foram feitos, assim, a gente não tirou, por exemplo, um jornalista para botar um outro jornalista. A gente só fez o arranjo, estou bem de jornalista, daqui a pouco sai alguém que é mais voltado à imprensa para alguém mais voltado à estratégia de comunicação. Sai alguém que estava fazendo foto, porque a gente já tem o suficiente, para entrar um planner, um cara, um analista de dados. Então, eu acho que essa modernização, acho que esse é talvez um dos principais legados aqui que eu vou ter orgulho em deixar. A secretaria, assim, o próximo secretário, quando entrar, já vai pegar uma estrutura mais nessa pegada, um pouco mais, não vou dizer moderna, mas talvez um pouco mais atualizada às demandas que a mídia nos traz hoje, né? Você aplica aqui na tua equipe o conceito da tropa de elite? Não, eu acho que eu me lembro que tu falou, né? Coisa da tropa de elite, quando a gente fez essa última campanha.
Eu acho que o conceito que eu aplico aqui é aquilo que eu falo para eles. Olha, eu larguei a iniciativa privada para me dedicar full aqui. E eu não espero menos de quem está comigo, né? Então é isso, né? A gente troca mensagem de manhã cedo, sábado à noite, domingo, quando as coisas pipocam. Eu tenho ali o meu time, a turma mais... Todos são de confiança, mas acabo tendo um pessoal que trabalha mais diretamente comigo, né? Que são os diretores de imprensa, os diretores de divulgação. E a gente vai para cima, temos ido. Se não gostou, pode sair. Pessoa é alinhamento de expectativa, né? Assim, que nunca é pro lado pessoal, mas assim, para estar aqui na Secom, esse é o cenário. Se adequa, pô, me adequo. Então vem. Isso. Senão não dá, né? Sejão, muito obrigado aí pelas suas palavras, pela explicação, amplas explicações. Espero que o pessoal tenha gostado e fica aí a comunidade acontecendo aqui aguardando uma mensagem sua. Imagina, eu que agradeço esse espaço, Jailson, que acompanha o acontecendo aqui há bastante tempo. Você conta sempre de portas abertas. Eu acho que tiverem dúvidas, sugestões e contribuições, todos sabem onde é que a gente trabalha. E meu WhatsApp, se quiser passar, botar ali, pode botar. Todo mundo tem contato e espero que tenha esclarecido algumas coisas que a gente possa conversar ainda esse ano depois com mais resultados para a gente poder estar te apresentando aqui. Perfeito, muito obrigado. O acontecendo aqui sempre aberto. Pessoal, até a próxima entrevista.